Boa noite, pessoal. Boa noite, vocês estão me ouvindo ou não?
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alguém dá uma respostinha aí? Ok, professor. Ah, tá. Beleza, obrigado. Bom, pessoal, vamos iniciando aí que o pessoal já deve estar chegando. Então, hoje a gente vai dar prosseguimento na nossa disciplina de automação 1, automação pneumática, né? Então, ontem foi o nosso primeiro encontro, né? Esses primeiros dias aí são teóricos, né? Para que todo mundo tenha ideia de todo mundo tem ideia da disciplina, do que trata, né? E comece a olhar ao seu redor para ver aonde está sendo usado isso aí. Tá? Então, nós já ontem falamos uma série de coisas, hoje vamos continuar falando, né? Muitas coisas, basicamente, como a gente não tem como demonstrar nesse início algumas coisas, a gente vai mesmo só falar, vai ficar só falando, né? E vocês vão contribuindo para que se desenrole o mais legal possível nossas aulas, que não fique chato para ninguém, né? Então, nós vamos ir continuando, mas eu já acho que já no final do terceiro capítulo, a gente já começa capítulo terceiro, eu acho que nós não terminamos hoje, eu acho que a gente vai um pouco, mas acho que nós terminamos o terceiro capítulo amanhã, né? E aí, quem sabe amanhã a gente já tenha alguma coisa mais concreta, tá? Porque nós vimos ontem, nós vimos a ementa, né? Vimos o capítulo 1, generalidades, propriedades físicas do ar, unidade de pressão, o princípio de Pascal, a produção e distribuição do ar comprimido. Vimos os compressores, tipos principais, o funcionamento desses tipos principais. Não, ficamos no capítulo 1, né? Faltou produção e distribuição do ar comprimido. Então, nós fomos até aqui, até o item 1.5, e nós chegamos aqui. Então, hoje a gente deve ver o capítulo 2, ele não é muito grande, é um capítulo pequeno. Vocês vão ver que no capítulo 1 eu já fiz umas questões e já digitei, o capítulo 2 já está com as questões também, os exercícios, só não digitei ainda, eu devo fazer isso amanhã, e assim que eu terminar o capítulo 3 eu vou fazer os exercícios, né? E já assim que eu tiver o capítulo 3 pronto, né, eu vou passar para vocês, tá? Já com as datas das entregas, dos exercícios, né? Então, vamos já começar para não deixar tudo para o final, senão chega lá no final, vocês têm um monte de coisa para fazer, eu estou passando para vocês o exercício, para vocês entregarem aquela loucura e vocês, enfim, têm o trabalho de vocês, têm a vida de vocês, que vocês precisam continuar e tocando, e às vezes não dá tempo de fazer. Então, a minha obrigação é tentar dar isso com o máximo de antecedência para vocês, os trabalhos, para que aqueles que forem entregando nas datas corretas,
né, eles não tenham grandes problemas, atropelos, de ter muitos exercícios para fazer, porque, olha, na outra vez nós tínhamos 5 capítulos, tá? Então, se nós tivéssemos feito em torno de 3 exercícios em cada capítulo, não chegou a dar isso, né? 3 vezes 5, 15. Se nós fizermos isso nesse conteúdo, temos 3 a 4 exercícios, são 9. Então, se for uma média de 3, vai ser 3 vezes 7, 29, 3 vezes 9, 27. Tá? E aí, então, vai ter mais exercícios para fazer. Já o capítulo 3, ó, tem uma parte aqui, ó, que fala em dimensionamento. Então, nós vamos ter que já começar a falar no dimensionamento, uma rede de distribuição, né? E isso aí demanda cálculo, algum cálculozinho, alguma coisa assim que a gente vai ter que fazer, né? E aí a gente continua no capítulo 4, mostrando para vocês componentes. O capítulo 5 a gente já mostra as válvulas auxiliares. No capítulo 7, no 8, atuadores pneumáticos, ou seja, as válvulas são quem faz o acionamento. E quem faz o acionamento de quem? Do atuador. O atuador é que atua efetivamente sobre o processo que a gente está vendo. Tá? Aí, depois, no capítulo 8, os circuitos pneumáticos. Nós vamos fazer análise dos circuitos básicos, a resolução de alguns circuitos, resolução de circuitos sequenciais, resolução de circuitos pelo método cascata e resolução pelo método passo a passo. Depois vamos ver um pouquinho de variação de velocidade. Tá? Aqui vai ter algum exercício, alguma coisa aí para a gente fazer, começar a fazer. Aqui, montagem de circuitos em simuladores, aí então nós vamos pegar só um simulador e aí vamos pegar aqueles circuitos que vocês tinham, né, e vamos montar no simulador e vamos ver se realmente os circuitos vão funcionar, já que, infelizmente, a gente não pode se encontrar lá na bancada da GP para fazer uma montagem. Sim? Alguém queria falar? Bom, o que eu estou estudando e fazer é, de repente, fazer alguma demonstração para vocês. Tá? Tentar aqui fazer alguma ligação, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu não sei como é que está a situação do laboratório no IFE, e eu não sei se até o final da disciplina, que são 3 semanas aí, mais ou menos, né, que são 15 dias, como é que vai ser, um pouco menos de 3 semanas, talvez, como é que vai ser, porque eu tô nesse momento sem carro, meu carro para arrumar, e nessas 3 semanas, vamos ver se o cara me entrega o carro e tudo, e aí se eu não puder ir para o IFE, eu vou ter que ir um dia para Rio Grande, na GP, de manhã, montar o circuito, separar as válvulas, separar os atuadores e tal, montar o circuito, testar o circuito direitinho, né? E fazer a montagem com vocês. Certo? Então, isso é uma coisa que eu tenho que fazer. Eu vi que na GP existe uma bancada. Então, eu poderia fazer isso, uma demonstração nessa bancada. Mas eu preciso também ver quais as válvulas que o pessoal tem lá, quais os atuadores e tal, para que eu possa fazer uma demonstração para vocês. Demonstração por vídeo, né? Então, eu faço que nem o Tiger fez. O Tiger me mostrou uma aulinha dele, que ele fez uma chave de partida direta, se eu não me engano, ele me mostrou, em que ele mostrou para vocês. E eu também vou fazer a mesma coisa, eu tenciono fazer a mesma coisa. Tá?
Por que que eu tenciono? Porque é a primeira vez que eu estou dando essa disciplina para vocês, e nesse formato ainda, é, é, é tão novo para vocês quanto para mim, né? Então, a gente tem que ver a disponibilidade que vai ter. Se nós tivéssemos uma sistemática normal, não ia ter grandes problemas, né? A gente, o que ia fazer? A gente ia para a sala de aula, tinha aula, bom, agora vamos lá na bancada, ou vamos levar a bancada na sala de aula, não sei, não conheço muito bem as dependências da GP Machado, mas se dá para a gente levar a bancada para a sala de aula, a gente leva a bancada para a sala de aula, eu não sei, aí que eu estou dizendo para vocês, eu não sei, porque tem que ter tomada de... A bancada que eles têm é uma bancada de... com rodas, né? Então, ela é uma bancada que está pronta para ir para qualquer lugar. Mas eu não sei se tem tomada de pressão e tal. E não adianta ter tomada de pressão, assim, às vezes o compressor, quando tu liga o compressor ali, se o tanque não é grande, né, no meio da aula ligar o compressor, ele faz um barulho bem, bem grande. Então, ontem nós começamos aí a questão de generalidades. As generalidades, na verdade, é uma contextualização do conteúdo, contextualização de onde saiu a pneumática e como que ela se estabeleceu como conteúdo e como matéria a ser visto, né? Isso nós fizemos ontem, falando desde os primórdios, aí, o primeiro homem que fez alguma coisa com pneumática, eu falei de vocês de um grego que também teria feito um motor usando a base da pneumática, outro que fez abertura de portas, né? Outro que teria feito um canhão pneumático, né? Nada, né, esse canhão pneumático a gente não tem uma certeza absoluta, né? Então, a gente se coloca que ele teria feito, mas há controvérsias, né? E o coitado do rapaz, do grego, esse lá, que era super inteligente, quando os romanos conseguiram entrar na ilha dele lá, que era a ilha de Siracusa, ele, como era um gênio, né? E você sabe que os gêneros são excêntricos, e a excentricidade dele é que ele estava numa praia da ilha, escrevendo alguma coisa no chão da praia, né? Na areia da praia, chegaram os soldados, foram prender ele não deu bola para os soldados, ele estava com uma coisa muito mais importante na cabeça do que a prisão, né? E os soldados não entenderam muito bem a genialidade dele, né? E acabaram matando ele. Não era a intenção do general romano que tomou a ilha de Siracusa, tá? Porque ele tinha dado ordem que não matasse o rapaz. O rapaz não, o senhor de idade, que não matasse, porque ele, né, esse cara é o chamado, se eu não estou enganado, é o Arquimedes. Aí, eu acho que é o Arquimedes, não tenho certeza. Talvez não, acho que não, será que não é o Arquimedes? Agora eu não me lembro. O nome, assim, para nomes eu sou muito, muito ruim. Tá? Mas, não sendo o Arquimedes, também não tem problema. Não, o nome da pessoa, neste momento, não vem ao caso. Né? E, como muitos gênios, não foi entendido e foi assassinado. Né? Então, vimos a derivação do nome, da palavra pneumática, né? Vimos também que a pneumática ela foi realmente usada a partir
do século XIX, né? E foi realmente utilizada, foi realmente posta assim para uso generalizado após a década de 50. Até a década de 50 não se tinha grande utilização. Após a década de 50, sim, e principalmente, né, com relação às empresas na área industrial, né, a indústria de mineração, construção civil, ferroviária, né, e já começa aí na indústria automotiva, né, a automação começa a partir da década de 50, 60, né, na indústria automotiva a pegar forte nas fábricas, né, principalmente nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Bom, se nos Estados Unidos estavam fazendo, o mundo começa a copiar, né? Então começaram a fazer também em outros países, né, na Europa e na Ásia. E até nessa época, 1950, atrás da chamada cortina de ferro, ou seja, os países que compunham a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que era liderada pela Rússia, né? Então eles tinham também devem ter feito alguma coisa na área de pneumática. Não sei exatamente o quê, porque a gente não tem uma empresa russa, eu conheço pelo menos, né? A gente não tem uma empresa russa nem nada. Hoje em dia tem muita coisa chinesa, mas a chinesa é uma adaptação da americana e europeia, né? Então, a chinesa, a gente sabe que japoneses e chineses copiaram muito os europeus e americanos, principalmente os americanos, né? Bom, também não é culpa deles, né? É culpa do próprio Estados Unidos, que saiu como grande potência da Segunda Guerra Mundial e ajudou a reconstruir a Europa e ajudou a reconstruir o Japão. Então, primeiro vieram os produtos japoneses e aí depois, agora que nós estamos vendo aí, que até agora eu acho que diminuiu um pouco, pelo que eu pude ver aí, acho, talvez por questão do dólar muito alto, mas a enxurrada de produtos chineses que nós temos aí. Praticamente tudo vem da China, né? Tu vai olhar ali atrás, tudo tem made in China, made in China, made in China. Então, a China se colocou aí como produtor de muita coisa, inclusive de carro, né? Nós temos as montadoras chinesas que estão aqui no Brasil. Tem umas quantas, né? A Chery, sei lá, não me lembro agora de outra, mas tem umas quantas aí, né? A Chery é que eu me lembrei aqui, né? Mas nós temos, inclusive aqui em Pelotas, Rio Grande, tem dessas montadoras. Qualidade, alguns produtos são de altíssima qualidade na China, sim, né? Tem a empresa que é uma das empresas líderes aí na questão de tecnologia de celular, que é a Xiaomi, né? Que tem produtos de primeiríssima linha, né? Produtos que aqui ainda não, mas estão chegando forte agora, e tem alguns produtos que batem em qualidade com os produtos europeus e americanos. Então, e tudo isso, para essas fábricas, eles precisam de automação, muitas vezes pneumáticas, outras vezes não, outras vezes só automação eletroeletrônica ou eletromecânica, mas muitas delas a situação é pneumática, tá? Utilizam a pneumática. Vimos também as propriedades físicas do ar, né? As propriedades físicas do ar são compressibilidade, a capacidade que o ar tem de ser comprimido em um espaço, mas para isso tem que se aplicar uma força para comprimir o ar, uma força externa, né?
elasticidade, ou seja, a capacidade dele voltar ao seu tamanho natural, né? Então, se a gente comprime o ar, ele tem a capacidade de voltar ao seu tamanho natural. Aqui vocês podem ver que tem um exemplo aqui de um pistão, né? Então, o pistão foi comprimido e depois, quando tu solta, ele volta, né? É mais ou menos assim, um funcionamento parecido, não é igual, porque ele não é pneumático, né? Mas um funcionamento mais ou menos parecido com o amortecedor do carro, né? Então, comprime e depois ele solta. Então, isso tira a questão do balanço do carro, né? Por causa de buracos, de níveis no piso de rolagem. Então, nós temos a elasticidade. Depois, nós vimos outros que foram a difusibilidade, ou seja, a capacidade que o ar tem de se difundir através de outros meios, né? Ou seja, de se misturar homogeneamente com qualquer outro meio gasoso, a expansibilidade do ar, ou seja, se tu tem o ar numa câmara e tu abre uma válvula e essa válvula, ao outro lado dessa válvula, óbvio, né, tem outras câmeras, o ar vai encher todas as outras câmeras. Ou seja, o ar, ele enche todo e qualquer ambiente a qual ele possa entrar, ou seja, o qual esteja exposto a ele. Então, no caso dessa sala onde eu estou, tem ar em todo lugar, ou seja, o ar está em todo lugar. A gente viu também que o ar tem peso, né? Então, é uma situação tênue, porque o peso não é grande, o peso é muito pequeno, né? Mas existe o peso do ar. E esse peso do ar faz pressão sobre a nossa cabeça, no sentido de que a gente está aqui na superfície terrestre. Então, toda a atmosfera, que é composta por ar, né, ela pesa na nossa cabeça. Quanto mais baixo nós estamos, mais perto do centro da Terra nós estamos, maior é este valor do peso do ar. Tá? E aí é de 1 litro de ar. 1 litro de ar ou 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico de ar é igual a 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, seja do que for. Ar, leite, pedra, pena, Coca-Cola, cerveja, o que for. 1 decímetro cúbico é o mesmo que 1 litro. Né? Por quê? Porque é medida de volume. Tá? Então, aqui nós temos duas experienciazinhas aí que se colocou para que vocês pudessem só ter uma ideia desse peso do ar, mas é muito fácil isso a gente ver. E que o ar quente é mais leve, todo mundo já viu, né, ou em reportagens, ou em filmes e tal, os balões de ar quente, chamados balões de ar quente. Então, o que eles fazem? Eles pegam o ar que está dentro, que eles colocam dentro de um balão, né, e aquecem esse ar. Esse ar, como é menos denso do que o ar frio, sobe e, como esse balão é extremamente grande, o que ele faz? Ele faz com que um cesto com 2, 3, 4, 5 pessoas possa ser elevado do chão. Tá? Tamanha é essa diferença do peso do ar. Né? Mas aí o caso não é a quantidade do ar, aí o caso é que o ar quente é menos denso, então ele sobe, ou seja, ele, em uma análise que a gente poderia fazer, ele poderia dizer que ele é um pouco mais leve, né? E é o que a gente vê essa outra
experiênciazinha descrita aqui, ó. Então, se tu esquenta o ar, o que acontece? O ar quente dentro desse recipiente sai, ficando menos ar aqui. Então, esse recipiente aqui vai mostrar a diferença de peso. Vimos também a unidade de pressão, as unidades de pressão, vimos também o que é a atmosfera, ou ATM, né? Então, nós temos aqui, ó, toda essa parte, o que é a atmosfera efetivamente e quais são as camadas. Então, aqui tem as camadas da atmosfera. Tá? Vimos a pressão atmosférica, que ela atinge tudo e todos de maneira igual em todos os sentidos, né? E vimos também que a pressão atmosférica, ela ajuda no peso do ar, ela também ajuda, não, ela influencia no peso do ar. Então, ao nível do mar, eu tenho um peso determinado. Se eu levar isso ao pico de uma montanha, esse vai ser menor. E se eu levar isso abaixo do nível do mar, tá? Não quer dizer para dentro da água, não, quer dizer abaixo do nível do mar, então ele tem um peso menor ainda. Tá? E a densidade do ar é menor do que a da água. Isso aí a gente vê quando a gente mergulha numa piscina e solta o ar. O que acontece com esse ar? Ele forma uma bolha e sobe, né? E também muito fácil de ver quando o cara soltou um pum dentro da piscina, né? O ar sai em forma de bolha. E não tem como dizer que não foi ele, porque, né? Enfim. A variação da pressão atmosférica em relação à altitude, tem essa tabelinha aqui que é bem legal da gente ver, ó, o que acontece, né? Como fazer a medição da pressão atmosférica, tá? Aqui, a gente viu, foi um cara chamado Torricelli, aqui, ó, Torricelli, né? Aqui, os sistemas de medidas, né? O sistema internacional, o chamado sistema técnico, o sistema inglês. Aqui, para fazer as conversões, como se faz, quais as relações para conversão, né? Aí, a combinação de 3 variáveis físicas do gás, que é a lei geral dos gases perfeitos, que é a lei de Boyle-Mariot, e Charles e Gay-Lussac. O Gay-Lussac ou Gay-Lussac, não sei. Referem-se à transformação do estado nas quais uma das variáveis físicas permanece sempre constante. Então, é só para apresentação para vocês aí, porque o nosso objetivo não é trabalhar com isso a princípio, nesse momento, né? Então, a gente faz a apresentação para vocês. Aqui tem o efeito combinado das 3 variáveis, e as 3 variáveis é o que? Pressão, temperatura e eu acho que a massa do ar. Aqui é P de pressão. E volume. Aqui, a variação dos 3, ó. Pressão, temperatura e volume. Então, aqui eu aplico uma pressão, de acordo com uma temperatura, eu vou ter um volume de ar, né? É o que diz aqui, ó. Pressão vezes o volume dividido pela temperatura é igual à pressão de um segundo gás vezes a temperatura do segundo momento, vezes a temperatura desse segundo momento, vezes o volume do segundo momento dividido pela
temperatura. E aí a gente já foi para o princípio de Pascal, o Blaise Pascal, esse cara aí, que enunciou esse princípio que a pressão de um líquido, o gás também serve para o gás confinado, quando confinado, né? A pressão exercida em líquido confinado em forma estática, o ar também, né? De forma estática. Se ele estiver se movimentando, isso já não é bem assim. Atua em todos os sentidos e direções, com a mesma intensidade, exercendo forças iguais em áreas iguais. Tá? Então, ó, aqui, por exemplo, nessa área que eu tenho aqui em cima, ele vai atuar com uma força. Na área desta face aqui, ó, ele vai atuar de uma outra maneira. Então, se a face for igual, ele vai atuar com a mesma força, se a área for igual, no caso, né? Então, aqui está o princípio de Pascal, né? Que a pressão é igual à força divididos pela área. Tá? Isso é a mesma coisa que a gente perguntar assim, né? A velha pergunta aquela, tu quer que quem pise no teu pé, um homem com 1,90 m e 110 quilos, ou uma mulher de 60 quilos, 57, 55 quilos, né? Só que um com calçada de homem, ou seja, com um sapato normal, e a mulher usando um salto alto, aquele salto 15. Então, tu vai ver bem que o que vai te machucar mais vai ser o salto da mulher, o chamado salto agulha, né? Por quê? Porque a área da pressão é muito menor, tá? O peso é menor, mas a área também é muito menor, tá? Então, a pressão naquele ponto, naquela área pequena do salto vai ser muito menor. Tá? E aí nós chegamos aqui, que é o conteúdo de hoje, que é a partir iniciamos no slide 24, né? Eu anoto sempre tudo isso, porque eu sou acostumado de que nas disciplinas, quanto mais coisas a gente tiver anotado e as coisas forem anotadas, mais fácil é para a gente lembrar depois. Então, eu sempre anoto, né? Então, aqui eu já tenho anotado, ó, que nós iniciamos a partir do slide 24, tá? E depois eu anoto o slide final. E aí eu nunca me perco, senão eu fico sempre acaba sempre se repetindo. Apesar de do início da aula, vocês verem, eu sempre faço uma recapitulaçãozinha até para o pessoal chegar, o pessoal que está atrasado chegar, e de ontem para hoje, quem não conseguiu ver a aula de hoje, né, assistiu ou não conseguiu ver o vídeo, nem assistir, então a gente dá uma recapituladazinha para iniciar e engrenar já na produção e distribuição de ar comprimido. Então, ó, daqui para frente encontraremos, daqui para frente encontraremos, aqui eu comi bola aqui, daqui para frente encontraremos figuras e desenhos que foram ilustrados em cores. Essas cores não foram estabelecidas aleatoriamente. Um circuito pneumático ou hidráulico pode ser mais facilmente interpretado quando trabalhamos com cores técnicas, colorindo as linhas de fluxo com o objetivo de identificar o que está ocorrendo com o mesmo ou qual a função que este desenvolverá. Então, pessoal, quando vocês pegam um esquema, às vezes tu não consegue ver isso, porque se tu pegar só o esquema, ele pode ser feito em preto e branco, aí tu não verifica isso. Mas existe um código de cores, tá, que é regulamentado para isso, para determinar certas coisas que nós já vamos ver em seguida aí, quais as cores e para que serve cada cor.
E são para quê? Para normatizar. Aí fica fácil. Se a gente usa a cor vermelha para uma determinada coisa, a gente sabe que sempre que a gente olhar num circuito pneumático, aquela cor a gente sabe o que é, que linha é, ou se é um equipamento, ou se é alguma coisa, então a gente já sabe o que é. Né? Ou a que se destina aquele equipamento que tem essa cor. Quem regulamenta isso é a ANSI, é a American National Standard Institute. Esse é o órgão que rege isso. Aqui no Brasil nós temos as NBR, as normas técnicas aqui do Brasil, né? Então, também, baseado na ANSI, nós vamos ter uma norma técnica que vai regulamentar isso. Tá? A ANSI substituiu a ASA, fazendo o quê? A padronização de cores é bem completa, abrange a maioria das necessidades de um circuito pneumático. Então, nós temos que o vermelho indica pressão de alimentação, ou seja, aquele que está onde está sendo alimentado o circuito. Tá? Pressão normal do sistema é a pressão do processo de transmissão de energia. Exemplo, o que sai do compressor. O compressor. Violeta. Violeta é também o roxo, aquele muita gente chama de roxo, né? O violeta, que é a pressão do sistema de transformação de energia que foi intensificada, ou seja, se a gente tiver um multiplicador de pressão. Laranja indica linha de comando, pilotagem, ou que a pressão básica foi reduzida. Então, o que acontece? Quando a gente vê uma linha em laranja, a gente sabe que essa linha é uma linha de comando, ou pilotagem. A gente vai ver o que é pilotagem, o que é um comando piloto, o que é essa parte de pilotagem mais adiante, né? Ou que a pressão básica foi reduzida. Né? Amarelo indica uma restrição no controle de passagem de fluxo. Exemplo, utilização de válvulas de controle de fluxo. Então, as válvulas de controle de fluxo normalmente são em amarelas. Por quê? Porque ali há uma restrição na passagem do fluxo, ou seja, ela pode restringir, deixando mais pequeno a área onde o ar passa ou deixando maior. Tá? Azul indica fluxo de descarga, escape ou retorno, ou seja, exaustão para a atmosfera. Tá? Então, todo o ar que a gente utiliza, ele em determinado momento, né, ele vai ser expulso para a atmosfera. Em um determinado momento ele vai ser feito isso. Apesar de nós termos ligações abertas, ligações fechadas e tal. Mas circuitos, né, abertos, circuitos fechados. Mas, em geral, em um determinado momento, ele é colocado para fora. Tá? Através de uma válvula, ou através de uma válvula de comando, ou através de uma válvula de escape mesmo, né? Verde indica sucção ou linha de drenagem, tá? Uma linha de drenagem é uma linha de drenagem de água, né? Que a gente faz uma drenagem da água, né? Faz uma condensação da água que tem no ar e depois drena isso, e pode ter uma linha. Então, pode ser uma sucção do compressor também. Branco indica fluido inativo, exemplo, armazenagem, ou seja, eu tenho um tanque, esse tanque está armazenando um certo tanto de ar comprimido ali, mas a válvula de saída dele está fechada, então o fluido ali está parado, está inativo. Eu não estou usando ele, portanto, ele está só armazenado. Tá bem? Elementos de produção de ar comprimido.
Então, quem produz o ar comprimido são os compressores, né? Compressor todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Quem já não foi numa borracharia, seja para encher um pneu de bicicleta, seja para fazer um conserto do pneu do carro. Hoje em dia está mais difícil, né? Fazer conserto em pneus de carros, porque os pneus estão bem resistentes aí, as estradas estão cada vez melhores, né? Ou em alguns lugares, é claro, né? Mas se viu nos últimos anos, assim, a grosso modo, uma melhora nas, nas estradas e uma frota mais nova requer os pneus mais novos nos carros, né? E o pessoal tem usado isso. Teve uma época, alguns anos, algumas décadas atrás, 2 décadas atrás, talvez, que ou talvez nem tanto, né, que a gente tinha um problema de pneu careca muito maior. Não havia uma regulamentação. Hoje em dia existe, por exemplo, a regulamentação de que tu andar com pneu careca, se tratar de uma blitz, pode te dar multa também. Então, o que todo mundo faz é o seguinte, já se precavendo para isso, já antes do pneu ficar careca, tu já bota um pneu novo, ou um pneu seminovo, um pneu melhor. Então, pelo que eu tenho visto, onde eu ando, eu tenho visto muito pouca gente trocando pneu de carro. Talvez agora, nessa época em que a, a inflação está alta, o custo de vida está alto, talvez agora, então, o pessoal esteja trocando menos os pneus, usando mais os mesmos pneus. Talvez para o ano que vem a gente já veja uma situação em que mais carros comecem a furar os pneus. Por quê? Porque o pessoal não está trocando tanto, porque a grana está curta e os pneus estão muito caros, né? O pneu não é uma coisa barata, nunca foi, né? Então, né? Ou então tu começa a usar pneu de baixa qualidade. Bem que algumas fábricas aí, o pessoal que importa uns pneus de umas fábricas menores, com menor expressão, né? E aí acaba vendendo mais barato. Tem algumas lojas aí que vendem pneu mais barato, ou agora que eu estou um pouco afastado desse mercado de pneus, mas tem também o remoldado e tal. Então, bom, a definição de compressor. E eu falei nisso por quê? Porque antes a gente ia nas borracharias, e a borracharia, toda borracharia tem que ter um compressor de ar. Que tu vai justamente na borracharia para isso, né? Para quê? Para fazer uma manutenção do teu pneu, que furou, alguma coisa do tipo, e ele tem que encher o pneu de novo. Tá? Sem falar que a máquina que ele usa para desmontar o teu pneu, e hoje eu tenho visto que, pelo menos isso é uma coisa que eu percebo, né, que eu sempre noto, que praticamente tudo que é borracharia que eu vou tem a sua máquina de desmontar pneus. Né? Praticamente todas. É muito difícil uma que eu fui e não vi uma máquina de desmontar pneus. Às vezes, umas máquinas velhas, umas máquinas já bem desgastadas e tal, mas é uma coisa que hoje é mais comum de se ver. O número de fabricantes aumentou, né? Agora também deve aumentar o custo dessas máquinas. E essas máquinas funcionam de maneira elétrica e pneumática. Pneumática a, são duas partes. A primeira é a parte que segura, as garras que seguram a roda, tá? Seguram o aro. Tá? E a segunda parte pneumática é o chamado destalonador, ou seja, é aquela hora que o cara tirou o ar do teu pneu, né? Mas ele não soltou do ar. Então ele coloca do lado da máquina ali, ou às vezes em cima, e baixa uma com um eixo, não faltou a palavra agora, mas
uma parte ali que é arredondada assim e que vai fazer com que o talão, aquela parte mais baixinha e mais grossa do pneu, que se chama talão, que aquilo seja descolado, né, da roda, né? Então, não que eles colhem, mas é que aquilo ali, com o tempo que ele fica, a pressão que ele fica, ele acaba, e a temperatura, às vezes, do pneu, há um desgaste na borracha ali, ele acaba dando uma coladinha, tá? Então, às vezes, precisa realmente fazer isso, estalonar o pneu para poder tirar ele. Então, nas borracharias, qualquer borracharia, vocês veem isso. E qualquer loja de pneus também. Só que nas lojas de pneus, às vezes, vocês não veem o compressor, porque o compressor está escondido, né? Oficinas mecânicas também tem compressor, né? Às vezes, vocês não veem porque está escondido. Né? Está escondido, não. Está numa sala separada, com toda a segurança e tudo. Né? Na borracharia é mais fácil porque o borracheiro tem ali, no ladinho ali, tem seu compressor. Mas, em alguns casos, nessas empresas maiores, o compressor está numa sala separada, com toda a segurança, para se ele estourar, se o reservatório estourar, ou der qualquer problema, não atinge ninguém. Mas tu nota o barulho. Né? Então, todo mundo sabe o que é um compressor. Né? Então, compressores são máquinas destinadas a elevar a pressão de um certo volume de ar admitido nas condições atmosféricas, até uma determinada pressão exigida na execução dos trabalhos realizados pelo ar comprimido. Ou seja, tu pega o ar, tu suga o ar da atmosfera, comprime ele, né, através do compressor, e joga ele comprimido para que ele faça o trabalho que ele deve fazer. E aí o trabalho de um ar comprimido pode ser vários, né? Pode ser uma pistola pneumática para apertar parafuso, alguma coisa do gênero assim. Esse é apenas um exemplo, né? A classificação. Segundo os princípios de trabalho, são duas as classificações fundamentais para os princípios de trabalho para os... Aqui eu vou trocar aqui princípio de trabalho por compressores. Para os compressores. Primeiro, é o deslocamento positivo. Baseia-se fundamentalmente na redução do volume de ar. Todos reduzem o volume de ar. Tá? O ar é admitido em uma câmara isolada no exterior, onde seu volume é gradualmente diminuindo, passando-se a compressão. Tá? Esse é o primeiro dado. Passando-se a compressão, quando uma certa pressão é atingida, provoca a abertura de válvulas de descarga ou simplesmente de ar, ou simplesmente o ar é empurrado pelo tubo de descarga, durante a contínua diminuição do volume na câmara de compressão. Então, ele vai comprimindo e o ar vai sendo empurrado num orifício menor e numa tubulação menor. E isso faz com que aquele volume de ar fique dentro o mesmo volume, dentro de uma área menor, né? Consequentemente, a pressão aumenta pelo princípio de Pascal, né? Porque a pressão é força sobre a área. Então, a força está sendo aplicada uma força em uma determinada área e a área passa de uma área grande para uma área pequena, então a pressão aumenta, né? Tá? Por quê? Porque diminui a área, então, como ele é inversamente proporcional à pressão, a pressão aumenta. Os de deslocamento dinâmico. A elevação da pressão é obtida por meio de conversão de energia cinética em energia de pressão, durante a passagem do ar através do compressor. O ar admitido é colocado em contato com impulsores, rotores laminados, por exemplo, dotados de alta velocidade. Este ar é acelerado, atingindo velocidades elevadas e, consequentemente,
Os impulsores transmitem energia cinética ao ar. Posteriormente, seu escoamento é retardado por meio de difusores, obrigando a uma elevação na pressão. Então, o que acontece? Tu eleva a velocidade do ar, né, para que haja compressão, e depois, então, através do difusor, tu dá uma diminuída na velocidade desse ar que já está comprimido. Então, o difusor, o que é o difusor? O difusor é uma espécie de duto que provoca diminuição na velocidade de escoamento de um fluido, no caso o ar, né? Causando aumento da pressão. Então, ó, é um duto que provoca diminuição na velocidade, ou seja, então normalmente é um duto menor, né? Um duto mais. Então, se você quer aumentar a pressão, uma das maneiras é tu ir colocando canos, um menor, 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 até um bem pequenininho, que aí tu vai ver que tu tens uma pressão de ar bem maior, né? É o mesmo princípio, aquele lá do que eu falei para vocês, do homem pisando no teu pé e da mulher pisando no teu pé, tá? Então, o que acontece assim que aumenta a pressão, justamente porque o duto é menor, né? Aí, então, nós terminamos o primeiro capítulo, e aqui eu botei uns exercícios para vocês. Tem aqui o primeiro exercício, é umas conversões, né, das principais unidades aí, para vocês terem uma ideia do que é isso, né? Então, converter de bar para PSI, PSI para KGF, de ATM para PSI e tal, tudo tem ali a tabelinha, aqui, ó, acho que é essa aqui, ó, não, mais acima aqui, aqui, ó. Tudo através daqui vocês conseguem, ó, ter as relações. Então é só fazer uma relação, uma regra de 3. Faz uma regra de 3 tranquilinho e beleza. Tá? Sem nenhuma, não precisa nem se estressar muito. Tá? É tranquilo isso. Tá? Aí algumas questões que vocês vão ter que dar uma lidinha no material, né? Que são 11 questões só. E aí, para vocês me entregar a questão 1, a 4, a 6 e a 8. Data ainda vamos definir, porque eu tenho que mandar esse material para vocês. Então, a partir do dia que a gente mandar esse material para vocês, tem essas questões, vai ter... Eu vou fazer o capítulo 1, 2 e 3 juntos. Tá? Então, nós vamos ver o capítulo 1, 2 e 3, e aí eu mando tudo para vocês. E depois nós vamos no capítulo 4, 5, aí vamos ver se eu vou fazer o capítulo 4, 5 e 6 também juntos, né? Vamos ver como é que... E aí o último seria o 7 e o 8, talvez eu faça isso mesmo, tá? Por quê? Porque se eu for passando, como eu fiz na outra vez, capítulo por capítulo para vocês, acaba se tornando mais complicado para vocês. Tem um monte de pedaços de apostila assim, não. Tem dois ou 3 só pedaços. E aí, quando vocês recebem, a gente já define datas, vê quantas questões tem, quanto tempo vocês acham que é necessário para responder essas questões. Agora, no caso, eu estou ainda terminando essa primeira parte, que é até o capítulo 3, eu estou fazendo o capítulo 3 agora, né? O capítulo 2, como eu disse para vocês, que nós vamos começar agora, eu já fiz os exercícios, só eu vou postar, perdoe, eu vou digitar os exercícios, né? São 14 exercícios, tá? E eu vou colocar os exercícios ali e vocês vão ter os exercícios e eu já vou colocar também quais exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Mas eu pretendo, hoje é terça, quarta, talvez quinta, máximo, já tá mandando isso para vocês. Tá? E aí, na quinta-feira, ou quarta-feira de noite, quando a gente termina essa parte, aí então, quando eu mando para vocês, a gente já discute uma data de entrega. Pessoal, não deixe acumular, porque são 9 capítulos. Cada capítulo eu vou pedir uns exercícios, né? Então, por favor, não deixem acumular, porque depois chega no final lá
aí a coisa fica meio complicada, porque justamente por tu não ter tempo de fazer para me entregar, tá? Então, por favor, eu vou pedindo para vocês que vão lendo e vão tentando fazer e vão tirando suas dúvidas com você, comigo. Tá? Esse capítulo 1 já tem alguns cálculos ali, então já vocês vão conversar comigo. Eu não fiz aqueles cálculos ainda, mas em seguida, já amanhã mesmo, eu já devo fazer e ter as respostas direitinho para poder fazer a correção dos trabalhos de vocês quando for pedido, porque a questão 1 vocês sabem que já é para fazer, já é para entregar. Então, capítulo 2. Capítulo 2 são os compressores. Então, nós vamos falar só dos compressores. Então, ó, principais tipos de compressores. Aqui, ó, ao invés de apresentar, eu botei aqui eu peguei de um outro material já pronto esse organograma aqui, tá? Então, a nível de compressores, eu tenho um deslocamento dinâmico e um deslocamento positivo, que nós vimos no final do capítulo 1, tá? E dentro do deslocamento dinâmico, nós temos o ejetor, o fluxo radial e o fluxo axial. E nos deslocamentos positivos, nós temos os rotativos, os RUTs, o anel líquido, palhetas, parafuso, tá? E os alternativos. Os alternativos, nós temos os de pistão, o tipo labirinto, simples efeito ou tronco, duplo efeito ou cruzeta e diafragma mecânico ou hidráulico. Tá? Então, nós temos esses aí. Nós vamos ver alguns deles, né? Nós vamos ver, eu acho que o de fluxo radial, nós vamos ver o de parafuso, funcionamento, o de simples efeito. Eu acho que nós vamos ver uns 2 ou 3 aí, para mais ou menos só para a gente ver o funcionamento deles aí. Talvez sejam esses os mais utilizados, né? Tá? Porque é inviável dar o funcionamento de todos eles para vocês, fica imensa essa apostila e não é esse o objetivo, né? O objetivo é que vocês saibam o que é um compressor, saibam os tipos e tenham um conhecimento de alguns tipos, mais ou menos o princípio de funcionamento. Professor, mas eu vou precisar agora, no teu trabalho, eu preciso fazer a manutenção de compressores. Bom, aí então vai ter que correr um pouquinho atrás do prejuízo e a própria empresa que tu vai trabalhar vai te dar umas dicas e já sabendo um pouquinho do funcionamento de alguns desses compressores fica mais fácil, né? Então, esse aí é só para que vocês tenham a ideia de como tudo isso funciona. Então, por funcionamento, o primeiro que a gente vai ver, ó, é o compressor dinâmico de fluxo radial, ou seja, é um compressor dinâmico e é o de fluxo radial aqui. Tá? Esse é o primeiro que a gente está vendo. Pessoal, se vocês procurarem na internet, tem algumas outras figuras, talvez até sejam um pouco mais elucidativas do que essa aqui. O ar é acelerado a partir do centro da rotação, em direção à periferia, ou seja, do centro da rotação em direção à periferia, ó, parte de fora. Ou seja, é admitido pela primeira hélice, rotor dotado de lâminas dispostas radialmente, como esse aqui, ó. A hélice axialmente, então ele é
admitido de forma assim, ó, axialmente, ou seja, ou tipo horizontal, assim, né? Bem assim, e aí a rotação é nessa parte aqui, ó, ou seja, ele roda assim, e o fluxo dele é assim. Axial é porque ele é tipo uma linha, se a gente for dizer assim, e radial, né, é porque ele faz uma forma de rotação, assim, vamos dizer. É acelerado e expulso radialmente, tá? Então, ele é expulso nesta forma, assim. Quando vários estágios estão reunidos em uma única carcaça, o ar é obrigado a passar por um difusor antes de ser conduzido ao centro da rotação do estágio seguinte, causando a conversão de energia cinética em energia de pressão. Ou seja, pega uma parte dessas aqui, né? Então, tu comprime o ar, né? Depois, tu passa por um difusor, né? E esse difusor vai fazer a transformação da energia cinética em energia de pressão, ou seja, vem o ar vem com uma pressão muito forte e ele diminui, vem com uma força, né? Uma determinada força causada pela rotação aqui das aletas, né? Como o ventilador, né? O ventilador pega o ar e joga ele mais forte para a gente. Então, esse é mais ou menos o princípio, né? Então, o que acontece? Ele joga esse ar e aí, então, tendo um difusor, esse difusor vai fazer o quê? Vai diminuir, vai pegar num determinado ambiente maior e vai diminuir isso para quê? Para que ele seja transformado em energia cinética em energia de pressão. Aí depois, o que acontece? Passa por uma outra, vamos dizer, um outro estágio desses, tá? Que vai acelerar mais ainda o outro ar, e aí, então, a força que ele vai ter no segundo estágio é maior e assim por diante, né? Vai acontecendo até chegar na pressão necessária. Então, a relação de compressão entre os estágios é diferente pelo desenho da hélice, da sua velocidade tangencial e da densidade do gás. Então, se a gente usar o ar, a densidade do gás vai ser sempre a mesma, né? Então, a densidade, quer dizer, vai ser sempre a mesma, não. Dependendo da situação, o ar que tu admite, o ar a temperatura ambiente, e quando tu faz a rotação, esse ar pode ficar mais quente ou mais frio. Tá? Aí fica a densidade muda, tá? E a velocidade tangencial é a velocidade desse ar, né? Porque ele vai estar turbilhonando, tipo um turbilhão assim de ar, e a velocidade que ele tem em andar, em girar, né? O resfriamento entre esses estágios, a princípio, era realizado através de camisas de água nas paredes internas do compressor. Atualmente, existem resfriadores intermediários separados, de grande porte, devido à sensibilidade à pressão, por onde o ar é dirigido, após 2 ou 3 estágios, antes de ser injetado no grupo seguinte, ou seja, nos estágios seguintes. Então, o ar, antigamente, se tinha uma camisa d'água, então esse ar era, porque ele está, como o ventilador, né, às vezes parece que o ventilador joga um ar quente na gente, né, imagina 2, 3, 4, 5 pás girando, e aí vão comprimindo cada vez mais esse ar. E aí esse ar vai ganhando aliás, vai comprimindo, não, vai ganhando cada vez mais força, né?
e, consequentemente, quando eu comprimo ele, eu perco um pouco em energia térmica, né? Um pouco dessa transmissão de energia cinética para energia de pressão, eu perco um pouco em calor. Esse calor vai pelo meio condutor, que é o próprio gás. E aí, o que acontece? Esse gás quente precisa ser resfriado. Tá? Antes, se fazia o resfriamento por água na parede do próprio estádio. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se faz 2, 3 estágios, né, e depois se coloca num dispositivo de resfriamento, chamado resfriadores intermediários, né, para diminuir a temperatura desse ar. Em compressores de baixa pressão, não existe resfriamento intermediário. Sim, a pressão é baixa, então o tanto que o gás vai aquecer vai ser menos, então não preciso resfriar muito, não preciso me preocupar muito com isso. Tá? Os compressores de fluxo radial requerem altas velocidades de trabalho, como, por exemplo, 334, 550 e 834 até 1667 RPS. RPS é rotações por segundo. Normalmente a gente está acostumado em ver isso em RPM, mas RPM é velocidade de motor, né? Esse aqui é a velocidade dos estágios, das hélices dos estágios. Isso implica também em um deslocamento mínimo de ar. E o mínimo deslocamento de ar é 0,1667 metros cúbicos por segundo. As pressões influem na sua eficiência. Então, a pressão influi na eficiência dele, ou seja, ele pode ser mais ou menos eficiente. O que é eficiência? Eficiência é a mesma coisa em qualquer máquina que a gente vê, né? Então, é a potência de saída pela potência de entrada, ou energia de saída pela energia de entrada. Então, a gente tem o sistema, né, e que faz essas pressões, que vão influenciar em ter mais ou menos, ter maior ou menor eficiência. Tá? Razão pela qual, geralmente, são geradores de ar comprimido. Assim, comparando-se a sua eficiência com a de um compressor de deslocamento positivo, esta seria menor. Então, se nós tivermos um gerador de ar, um compressor de deslocamento positivo, vai ser diferente. Aí ele vai ter uma eficiência um pouco maior do que desses compressores dinâmicos, né? Veja, o de deslocamento positivo, né, acabam tendo uma eficiência um pouquinho maior ou um pouco maior do que a dos deslocamento dinâmico. Tá? Então, compressor de parafuso. Compressor de parafuso, onde que ele está? Aqui, ó. Então, é um compressor de deslocamento positivo e é de parafuso. Está dentro dos rotativos. E aí nós vamos ver o de parafuso. E aí o último que nós vamos ver, se eu não me engano, é um deslocamento positivo alternativo de simples efeito ou tronco. Agora é o de parafuso. Então, como é que funciona mais ou menos o de parafuso? Esse compressor é dotado de uma carcaça onde giram 2 rotores helicoidais em sentidos opostos. Um dos rotores possui lóbulos convexos, o outro uma depressão côncava, ou seja, os lóbulos, né, não são hélices, são lóbulos, né, são um pouco diferentes. Então, o que acontece? Um é côncavo e outro é convexo. Eles são denominados, respectivamente, por rotor macho e rotor fêmea.
Os rotores são sincronizados por meio de engrenagens. Entretanto, existem fabricantes que fazem com que o rotor acione o outro por contato direto. Então, tu pode um em contato com o outro, ou então tu pode ter um jogo de engrenagens para um tocar o outro. O processo mais comum é acionar o rotor macho, baseando-se uma velocidade menor do rotor, obtendo-se uma velocidade menor no rotor fêmea. Então, há uma relação de transmissão de velocidade. Esses rotores, e essa relação é dada efetivamente pelas engrenagens que são colocadas. Esses rotores revolvem-se numa carcaça cuja superfície interna consiste de 2 cilindros ligados com um 8. Como um 8. Então, estão ligados como um 8. Ou aquela situação assim. 8 é assim. Nas extremidades da câmara existem aberturas para admissão e descarga do ar. O ciclo de compressão pode ser seguido pelas figuras abaixo, A, B, C e D. Então, aqui nós temos os ciclos, ó. São 4 ciclos, né? Então, o primeiro ciclo de trabalho de um compressor de parafuso, né? O primeiro, ó, o ar entra pela abertura de admissão, preenchendo o espaço entre os parafusos. A linha tracejada representa a abertura, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa linha tracejada aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Estou mostrando com o dedo aqui, não adianta. Essa linha tracejada aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa linha tracejada aqui, ó. Entre os dois parafusos, né? Então, eu tenho aqui essa linha tracejada onde o ar entra, né? Tá? Então, ó. Aí, o que acontece? A linha tracejada representa a abertura da descarga. O ar entra pela abertura de admissão, preenchendo o espaço entre os parafusos. A linha tracejada representa a abertura da descarga. Então, aqui, ó, aqui... Ó, ciclo de trabalho de um compressor de parafuso. Então, ó, aqui, ó, as linhas tracejadas é de um ponto para outro, que está desenhando aqui. Depois tem outras figuras aí que são mais específicas, né? Mas esse aqui eu achei o mais didático, né? Um pouco mais didático. Então, vai passando de um lóbulo para o outro, ó, tá? E essa linha tracejada é a descarga. Então, ó, olha aqui, ó, o ar vai passando entre, ó, à medida que os rotores giram, o ar é isolado, tendo início a compressão. Então, ó, vai isolando o ar daqui onde ele estava, em verde, para aqui onde ele está, em laranja, tá? Ó. E o C, ó, o movimento de rotação produz uma compressão suave, ou seja, ó, ele está um rodando para um lado, outro rodando para o outro, né? E aí, o que vai acontecendo com o ar? Vai sendo comprimido e vai jogando de uma parte, de um lóbulo, né, que eles chamam aqui de um lóbulo para outro, né? E a partir do momento em que ele passa de um lóbulo para outro, ele vai sendo comprimido. E cada vez ele vai sendo comprimido um pouquinho mais, não muito. Então, é uma compressão suave. E que continua a ser atingido, que continua até ser atingido o começo da abertura de descarga. Então, ó, ele vai comprimindo suavemente e aí ele chega aqui, ó, na abertura de descarga, que é essa parte aqui, onde o ar vermelhinho aqui, ó. O ar comprimido é suavemente descarregado do compressor,
ficando a abertura da descarga selada até a passagem do volume comprimido no ciclo seguinte. Então, vai haver a compressão, sela, e aí, então, vai havendo isso cada uma das vezes. Tá? Aqui está a simbologia. A simbologia de compressores a gente já tinha visto aqui, ó, tá? Que mostra o símbolo aqui, ó. Então, esse é o símbolo de compressor. Então, o ar, a pressão atmosférica, ocupa espaço entre os rotores e, conforme eles giram, o volume compreendido entre os mesmos é isolado da admissão. Em seguida, começa a decrescer, dando início à compressão. Este prossegue até uma posição tal que a descarga é descoberta e o ar é descarregado continuamente, livre de pulsações no tubo de descarga. Existe uma válvula de retenção para evitar que a pressão faça o compressor trabalhar como um motor, durante os períodos em que estiver parado. Então, no momento em que tu está com o compressor parado, ele não funciona como um motor, ou seja, o motor ele está só consumindo energia, no caso. E esse aí ele está funcionando só quando realmente tu precisa, né? Compressor de simples efeito, o compressor tipo tronco, ó. É esse aqui, ó. Ele faz parte dos deslocamentos positivos, alternativos e o simples efeito. Então, ele está dando aqui um de cada ramo, por assim dizer, né? Tá? Então, é um compressor de deslocamento positivo, alternativo, de simples efeito ou tronco. Aqui. Esse tipo de compressor leva este nome por ter somente uma câmara de compressão, ou seja, apenas a face superior do pistão aspira o ar e comprime. A câmara formada pela face inferior está em conexão com o cárter. O pistão está ligado diretamente ao virabrequim por uma biela. Esse sistema de ligação é denominado tronco, que proporciona um movimento alternativo de sobe e desce deste pistão. E o empuxo é totalmente transmitido ao cilindro de compressão, iniciando o movimento descendente. O ar é aspirado, ou seja, quando o êmbolo do pistão, o pistão, né, no caso, está indo para baixo, ele está admitindo ar na câmara, tá? Ou está aspirando o ar por meio de uma válvula de admissão, preenchendo a câmara de compressão. A compressão do ar tem início com o movimento de subida do pistão, ou seja, quando ele começa a subir, ele começa a comprimir esse ar. E aí, depois que o ar tem uma compressão determinada, então, ó, após obter-se uma pressão suficiente para abrir a válvula de descarga, o ar é expulso para o sistema. Então, ele puxa e depois expulsa, puxa, expulsa, puxa, expulsa. Então, é aqueles compressores, eu acho que, assim, pelo menos que eu conheço, a grande maioria dos compressores que eu conheço são assim, tá? Que eles funcionam, tem uns que são elétricos, um motor elétrico, que toca esse pistão, outros até motor a gasolina, né? A gente já vê um motorzinho a gasolina fazendo isso. Então, tu nota bem que tem normalmente dois pistãozinhos, né? Os menores têm dois pistãozinhos, são dois pistões. Dois pistãozinhos, não, dois pistões.
pequeno. Reservatórios agora. Bom, a gente produziu o ar. Só que, às vezes, não consigo produzir em quantidade suficiente para que eu estou usando. Então, é melhor fazer o quê? Eu produzir uma certa quantidade, reservar isso, né, em algum lugar, colocar em algum lugar, né, e depois ir usando. Tá? E os compressores, esses que nós vimos por últimos aí, o compressor de tronco, ele faz muito isso, né? Então, ele vai alternando entre um pistão e outro, ou às vezes mais pistões, e vai jogando mais, o ar vai saindo, por mais que tu queira, ele vai saindo com pequeno, não vai saindo totalmente contínuo, né? Aí o que acontece? Então, para que tu armazene isso e distribua isso dessa forma, esse ar comprimido de maneira igualitária, né? De maneira igualitária não, de uma maneira que ele não dê pulso de pressão, tu armazena isso dentro de um reservatório. E esse reservatório, então, vai distribuir depois. Então, o que a gente vê normalmente aí, que se tem nas empresas que utilizam compressores, né? Empresas mais pequenas, como borracharia, por exemplo, né? Tu sempre vê um compressor, né? Parece um motorzinho de moto, parece, né? Que tem um pistãozinho aquele. E o que acontece? Tu liga o compressor, ele enche o reservatório, depois de cheio o reservatório, ele desliga o compressor. Aí ele para de funcionar, e aí quando baixa a pressão no reservatório, ele volta a funcionar de novo. Tá? Então ele liga de novo. Então há um ciclo exatamente como o de tronco, né? Que no momento que ele tivesse cheio o reservatório e o compressor continuasse funcionando, não teria porquê ele não funcionando. Ele ia funcionar só para gastar energia. Então, ele para de funcionar quando o tanque está cheio. Quando o reservatório, né, muita gente chama aquilo de tanque, né, mas, na verdade, o nome técnico, digamos assim, é reservatório. Em geral, o reservatório possui as seguintes funções. Tá? O que é o reservatório? O reservatório é um lugar para armazenar essa quantidade de ar. Tá? Então, já está dizendo, ó, a função dele é armazenar o ar comprimido. Resfriar o ar, auxiliando a eliminação do condensado. Condensado, você sabe que o ar, dentre as diversas partículas que ele tem umidade, e esta umidade é que a gente chama de condensado. Então, o que acontece? Condensa, porque eu aumento a pressão dele, acaba condensando isso, né? E aí, isso às vezes até sai em gotículas, né, de água. Então, o que acontece quando está o tanque cheio, ele está parado ali, como há uma pressão daquele volume inicial, né? Então, ele foi pressionado, tendência também que algumas moléculas de água que estão no ar vão se juntando, formando pequeníssimas gotículas, e essas gotículas mais pesadas do que o ar vão se armazenando no fundo do compressor. Desculpa, do reservatório, tá bem? Compensar as flutuações de pressão em todo o sistema de distribuição, ou seja, a hora que desliga ou que liga o compressor, ou, de acordo com os que nós vimos aí, sempre há mesmo de forma que fazem de forma contínua isso, né, eles sempre, quando uma camada de ar passa pelo compressor, né, há uma pequena queda de pressão. Então, o reservatório funciona também como um regulador da pressão, ele regula toda a pressão, né, e deixa todo o ar que vem com a mesma pressão, e quando ele descarrega esse ar comprimido para o circuito, para as suas tubulações,
esse ar sai sem oscilações, né? Sai todo com uma pressão igual. Tá? E com um fluxo estável. Então, essa é uma das funções dele, estabilizar o fluxo de ar. Existem compressores elétricos, uns pequenininhos, tem da Schultz e tal, né? São bem pequenininhos, que não tem reservatório. Tá? Mas esses são aqueles para tu encher emergencialmente o teu pneu, para tu encher um colchão inflável, uma piscina inflável, uma coisa assim, que não tem problema nesses casos aí de tu ter uma pressão constante, né? Pode haver uma variação, ou seja, tu empurra o ar lá para dentro e depois para um pouquinho, empurra de novo, que é o caso da bomba, né? Quando tu está admitindo o ar, não está entrando o ar para lá, e aí depois quando tu pressiona a bomba, aí começa a entrar ar, então, para o elemento que tu está querendo encher. Aí, no caso, são os pneus de bicicleta, até pneu de carro, mas principalmente que a gente tem aí para encher colchões infláveis, piscinas, né? Então, eles realmente utilizam isso aí, tá? Mas tem uns comerciais. E para pequenas utilizações, como, por exemplo, para mim, que tinha uma oficina pequena e que usava pouco a questão de pressão, né? Para mim servia um desses, né? Eu não tinha grandes utilizações de pressão e nem precisava que o sistema tivesse uma pressão constante, né? Porque não tinha nenhum sistema, né? Era só a saída e a válvula que enchia o que eu queria, né? No caso, era pneus, né? Que eu trabalhava com a saída de pneus. Então, era só isso. Tá? Ou um pistão pneumático, né? Mas eu não precisava de um fluxo contínuo, né? Porque se era só um pistão, como um pistão simples, como o que eu utilizava lá, não tinha muito o que se falar. Agora, daqui a pouco a gente vai falar sobre pistões atuadores, e aí vocês vão ver que quando se quer uma utilização industrial mesmo e tal, ele tem uma série de características que deixa ele com uma situação um pouco melhor do que esses cilindros mais simples que a gente usa. Tá? Mas todos eles têm a mesma base de funcionamento. Então, controlar as marchas do compressor, tá? Então, as marchas significa o tempo que ele fica parado e o tempo que ele fica funcionando, né? Então, há um controle disso com relação aos reservatórios. Então, se tu tem um reservatório maior, ele vai funcionar mais tempo, mas vai parar mais tempo também. Se tu tiver um reservatório menor, então, tu vai usar ele menos tempo, mas vai usar ele vai parar menos tempo, mas ele vai funcionar menos tempo também, para encher o reservatório menor. Tá? No capítulo 3, no final do capítulo 3, a gente vai ver um dimensionamento disso, toda essa parte. Tá? Então, os reservatórios são construídos no Brasil, não precisa vir de fora, conforme a PNB 109 da ABNT, que recomenda nenhum reservatório deve operar com uma pressão acima da pressão máxima de trabalho permitida, exceto quando a válvula de segurança estiver dando vazão. Então, se ele é por uma pressão X, eu não posso botar uma pressão X mais Y, porque ele vai exceder e aí pode dar problema, a não ser que eu tenha uma válvula, né, que vai dar vazão. Parece que quando eu tenho uma pressão maior, a válvula vai dar É um barulho, professor. É um barulhão, realmente. Isso tem... É um barulhão, por causa... Aqui, às vezes, eu tô falando, o cara tô sempre com os compressores no automático, mas aí quando vê, eu quero botar para encher, porque não vou ali, jogo pro manual e começo a fazer uma outra coisa.
E daqui Ah, a é. pouco a válvula de segurança da ampola de ar abre, aí Zé olha, e pum! O pessoal do computador, que houve? Não, É, tá de boa. Aí ele começa a é, descarregar até chegar na a válvula de segurança fechar de novo. Mas é, olha, é um estouro. realmente é um estouro mesmo, porque a válvula de segurança, quando abre, ela abre total, né? E aí, então, vem aquela pressão maior ali, e aquilo dá como um estampido, né? Se tu botar ali, se tivesse como botar um caninho e botar ali uma pedrinha, tu ia ver que essa pedrinha ia ir longe, né? Então, é uma coisa que a gente que tem que ter, e realmente é barulhento, realmente, isso eu também já vi, eu nunca trabalhei com isso efetivamente, né, como tu aí, mas realmente eu vejo que quando a É, válvula de alívio é acionada, eu posso dar os né, motores assusta. funcionam a partir da ar, a gente usa muito. Ah, é, a partir da ar. A Ah, partir da ar, os propulsores lá da Shuttle, as hum, embreagens são pneumáticas, o guincho é pneumático, é, o apito é pneumático, aí o vocês ar veem. manda muito aqui. Então vocês veem que aí, no teu caso aí, tu trabalha muito com ar, E a tá? gente tem 4 compressores a bordo. Pô, então realmente deve ser bastante o que tu precisa aí na parte pneumática. E os circuitos para acionar todas essas coisas que tu precisa aí, né? Então tu precisa ter os circuitos e aí normalmente tu vai apertar botões que vai acionar válvulas que vai fazer com que tu possa manobrar esse ar comprimido para onde tu quiser. Então tu tem 4 compressores porque tu precisa provavelmente de uma pressão bem grande, né? São duas E ampolas de ar. é, Mas aí no caso tem as válvulas que vêm reduzindo para te conseguir, por causa que a pressão que a gente precisa lá para o shuttle, por exemplo, é 8 kg. A partida para o uhum, ar para os MCPs são 10. Mas uhum. para nós, aí tem uma outra linha que é para serviços gerais, a gente já reduz, já bota uns 2 quilos. Aí, senão detona, senão tem que ir controlando ele, vai controlando na É, rede. é, é. E agora vê bem, ó, agora tu estava falando uma coisa aí, ó, 2 quilos e tal, tu faz a medição da pressão em quilos, né? Normalmente a gente diz em quilos, né? Mas isso é quilos por centímetro, ou por metro, ou por milímetro quadrado, né? Então a gente não pode esquecer, pode falar, claro, né? Isso aí é normal, mas a Não, gente não, não pode você está esquecer certo. que é Muitas por vezes tem alguns manômetros que estão em bar até. ou uma pressão em bares, e aí então é que entra essa parte aí, ó, que eu coloquei aqui na questão número 1 dos exercícios anteriores, ó, a transformação, ó, quilograma força por centímetro quadrado, tá? Então, nesse caso que tu está dizendo aí, que são 2 quilos, provavelmente é 2 quilogramas força por centímetro quadrado, que tu deve usar esta unidade aí onde tu trabalha, tá? Agora, pode ser que tenha uma outra utilização que o cara vai usar em PSI, né? Ou em bar, como tu mesmo disse aí, tem alguns manômetros que indicam em bar, né? Então, tu vai, de repente, ter que fazer a conversão, ó, de libras por polegada quadrada por bar, para bar, ou de bar para quilograma força por centímetro quadrado, né? Então, aqui eu botei algumas conversões aqui, ó, para vocês exercitarem isso, né? Até, no caso, para ver se o manômetro, 2 manômetros, um que indica em quilograma-força por centímetro quadrado, né, e o em bar, estão certas as indicações.
E, claro, cada um vai ter um número diferente, tá? Mas um número diferente não quer dizer que a pressão não seja a mesma, tá? Só que a unidade de medida que está sendo usada em um é diferente da unidade de medida que está sendo usada em outro. Basicamente, o que nós temos é isso. 15 para as 9 já? Nossa Senhora! Como passa o tempo quando a gente está se divertindo, né? Pelo menos eu estou me divertindo, né? Aqui, então, ó, nenhum reservatório deve operar numa pressão acima da pressão máxima de trabalho permitida, exceto quando a válvula de segurança estiver dando vazão, que é esse caso que tu disse aí, que tu acaba colocando os compressores a trabalhar no manual, e aí tu vai fazer uma coisa ou outra e excede a pressão e a válvula, então, dá a vazão, e aí dá aquele barulho, né, e o pessoal fica, ué, o que houve, o que houve, o que houve? Não, imagino dentro de um barco, né, dentro de um sistema aí, dá qualquer barulho, a gente já se assusta mesmo, porque no meu caso ali, eu não sei nadar, caí dentro d'água ali, estou roubado, né? Então, nesta condição, a pressão não deve ser excedida em mais de 6% do seu valor. Tá? Manutenção e inspeção obedece à norma NR13. Então, aí no barco tu deve utilizar alguma coisa, talvez tu não tenham te dito que é uma coisa que tu faz a partir da NR13, ou talvez tu tenha até feito um curso de NR13 e tal, ou tenha a norma aí contigo também. Mas a manutenção e a inspeção é feita a partir da NR13. E o valor não pode ser excedido de 6%. Então, as válvulas, né, de descarga ou válvula de segurança, como está dizendo aí, elas estão com um limite pequeno acima. Por quê? Porque se esse limite for muito grande, né, o que acontece? Corre o risco de o compressor estourar. E um cilindro estourando, que é um cilindro que eu conheço, um cilindro mais ou menos assim, ó, tamanho assim, já dá um barulho bem esquisito, já faz o macho correr. Então, imagina um tanque cheio, né, que estoure, é bem complicado. E depois tem outra coisa, quando tu tá no mar, no teu caso aí, que tu tá na água lá, tu tá sozinho, né? Não tem como tá, não, agora paramos, vamos ali, vamos buscar outro, não, tu tá 20 dias, no mar, porque os 20 dias, se tu tiver que voltar, complica toda a situação. Então, isso tem que ser feito manutenção bem determinada, né, para que essas válvulas aí de segurança, elas funcionem direitinho. Então, elas são aferidas ano a ano. Então, elas são aferidas, né, e tu, como trabalha no sistema, tu deve fazer manutenção também de todo o sistema e de toda a situação para que ela não seja excedida. Ela e as outras válvulas também, né, no caso. Mas aí é mais perigoso por causa do tanque, né? O tanque estourando, o teu problema fica, primeiro, que quando um tanque de ar estoura, ele pode ter uma consequência bem grande, né? Pode causar danos graves, né? Mas, no mínimo, vamos dizer que não haja dano nenhum, no mínimo, tu perde um reservatório, né? E aí, tu precisa de pressão para um monte de coisa, tu não vai ter o reservatório, tu não vai ter os reservatórios suficientes, né? No caso aí, tu precisa de 2, se um estoura, tu fica com um só, né? Aí já complica a coisa. Por isso que normalmente, não sei no teu caso aí, mas normalmente, que eu sei, no circuito de aviões é tudo meio duplo, assim, ó, tem 2 sistemas de cada, por quê? Porque o avião, quando está em voo, se estraga um, ele tem outro, né? E se não for assim, aí estraga um e ele está lá em cima, e eu acredito que nos navios, nos barcos, aí seja a mesma coisa, né? Tu sai aí 20 dias,
ou aqueles que carregam containers, né? Lá os caras ficam mais de mês aí, mais de um mês, 2 meses, eu acho. Não sei exatamente o tempo que os caras ficam aí sem aportar, e aí complica a situação, né? E aí precisa do guindaste também, né? Então, a simbologia é essa aí que vocês estão vendo, né? Esse é o símbolo que deve ser colocado, né? Os reservatórios, ó, aqui, ó, essa é a simbologia, esse aqui é o símbolo. Com uma entrada e uma saída. Os reservatórios devem ser instalados de modo que todos os drenos, conexões e aberturas de inspeção sejam facilmente acessíveis. O mesmo deve permanecer na sombra, quando possível, né? Normalmente o pessoal bota esses reservatórios dentro de um local arejado, né? Ou um lugar fresco também pode ser, né? Para facilitar a condensação da umidade e do óleo contido no ar comprimido. Então, o ar comprimido, além de água, ele tem também um pouco de óleo. Deve possuir um dreno no ponto mais baixo para fazer a remoção deste condensado acumulado, e os reservatórios são dotados ainda de manômetros, válvulas de segurança, e são submetidos a uma prova de pressão hidrostática antes da utilização. Não só antes da utilização, como o colega já falou aí, que a cada ano essa válvula, né, ela é aferida, né, para ver se ela está abrindo com a pressão necessária, né. Então, em determinados casos, como o caso dele, né, que tá embarcado, né, há alguns dias, então isso tem que ser levado bem em consideração. Aqui tem um exemplo de onde nós temos, ó, aqui o manômetro, tá? Uma válvula de registro, a entrada, que é o 4, né? Aí o 3 aqui, ó, fica de frente, que é a saída, né? A placa de identificação dele fica normalmente junto à saída, né? A válvula de alívio é essa aqui, ó, número 6, ó, o que acontece? É essa válvula aqui que abre quando é excedida a pressão aqui, que o colega estava nos falando aí, que o pessoal fica perguntando, o que é e tal, e fica perguntando porque deve se assustar, né? A verdade é essa, o susto é grande, né, quando isso aqui aciona, né? E ela é para isso mesmo, né? Ela está fazendo a função dela quando aciona, né? Ela está ruim, ela está boa, é isso mesmo, ela tem que fazer isso. 7, escotilha para inspeção visual. Então, tu abre essa escotilha e dá uma olhadinha lá dentro, de vez em quando, para ver como é que está a situação interna. E bem aqui embaixo tem o dreno, tá? Onde, em determinados momentos, tu vai abrir o dreno para sair toda a água e óleo que tem acumulado no ar e que, em pressão maior e uma temperatura estável, uma temperatura não muito alta, uma temperatura baixa, o que acontece? Ele condensa para baixo. E lembrem o seguinte, quanto maior, se tu botar isso aqui no sol, o que acontece? Tu bota a pressão aqui e o sol esquenta, faz com que o volume aqui do ar aumente, né? Que nem a questão do pneu de carro, né? Tu bota uma determinada pressão e aí tu anda com ele uns quantos quilômetros, né? Direto, assim, faz uma viagem e aí chega no posto médico, tu vê como a pressão vai ter aumentado um pouco. Por quê? Por conta que o ar quente, né? Ele acaba se expandindo, né? Então, isso é uma coisa que tem que se tomar cuidado. Por isso que ele recomenda ali que se coloque as sombras, né? Ou, eu diria, num lugar fresco ou ventilado. Então, resfriador posterior. Então, para resolver de maneira... é simples, eu nem vou começar os resfriadores posteriores, pessoal. Vou deixar para começar os resfriadores posteriores
Então, nós terminamos na página, no slide 41. Tá? Aí, então, eu acho que já em poucas... amanhã a gente já termina essa parte. Temos mais aqui o 42, 43, 44, 45, 46, 47, aí o 48 e 49 provavelmente são os exercícios. Aí aqui vai mais, porque eu provavelmente vou usar mais uma página para os exercícios. Aí, a partir do que é o 50 hoje, vai ser o 51 amanhã, que vai ser o 50 de amanhã. A gente começa o capítulo 3, que é a rede de distribuição. Tá, pessoal? Então, por hoje é isso. E agradeço a vocês todos pela presença aqui comigo, tá? E me desculpem se a aula está sendo muito chata, muito teórica, muito falada, assim, sem muita ação, mas assim que a gente passar isso, já vai acontecer a ação, que é nos circuitos, que é onde que a gente quer chegar mesmo. Tá bom, pessoal? Então, Valeu. até amanhã e Valeu, muito pessoal. obrigado pela presença. Tá bom, pessoal? Valeu, professor. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Boa noite, gurizada. Boa noite. E para ficar bem.